Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Sofá Amarelo, agora na terceira temporada e com o cenário renovado. Eu hoje venho falar-vos de hipnoterapia, de epigenética e venho falar-vos de que forma é que o novo conhecimento em relação à epigenética vem mudar o rumo da hipnoterapia e também de outras terapias. E, portanto, eu trago aqui algumas coisas sobre as quais nós podemos essencialmente refletir, porque isto traz uma mudança de paradigma e, normalmente, quando há mudanças de paradigma desta proporção, o mais certo é que a sociedade demora algum tempo a fazer a viragem. Mas é bom questionarmos sobre estas coisas. Essencialmente, acho que isso é positivo, termos a mente aberta, não sermos fundamentalistas em relação às coisas. Então, basicamente é assim, vocês sabem que eu sou hipnoterapeuta há cerca de 6 anos, sou coach, mas eu misturo as duas coisas. Portanto, eu tento que o coaching esteja inserido nas sessões de hipnoterapia e que fique gravado de alguma forma no nosso subconsciente, porque isso tem um impacto maior e porque isso será eventualmente mais eficaz, ou pelo menos eu gosto de pensar dessa forma. Agora, desde que eu comecei a estudar epigenética e comecei a ter acesso a dados científicos e a todos os estudos, todas as experiências em que o Dr. Joe Dispenza tem estado envolvido com outros cientistas e outros médicos, comecei a perceber-me que alguns métodos antigos usados na terapia eventualmente poderiam não ser assim tão eficazes e se calhar lá está, será necessária uma mudança de paradigma. Eu confesso que as minhas sessões de hipnoterapia alteraram-se um pouco desde que eu comecei a estudar epigenética. Isto porquê? Porque, de acordo com a epigenética, os nossos genes, portanto, expressam-se de acordo com o ambiente e, portanto, alguns genes podem ser ativados ou não e, eventualmente, até podem ser, digamos, desativados com uma mudança ambiental. E, portanto, aquilo que devemos ter em atenção é o ambiente que nós damos às nossas células. Em que ambiente é que nós vivemos. Isto é muito abrangente, não é? Vai desde a alimentação, a medicação, os hábitos, se são saudáveis ou não em termos de desporto, meditação, os nossos pensamentos, as nossas emoções, o ambiente familiar, os relacionamentos que temos, o grupo de influência que inclui também os amigos, colegas de trabalho, etc. O ambiente de trabalho que temos, se estamos expostos eventualmente a substâncias químicas, em que localização geográfica é que nós estamos, porque há algumas que não são assim tão espetaculares para o nosso bem-estar e para a nossa saúde. Então, se nós vivermos, por exemplo, ao lado de uma fábrica que é muito poluente ou que tem químicos, é evidente que isso terá consequências, não é? Portanto, tudo isto vai influenciar portanto, a expressão genética. E por isso, aquilo que é importante nós retermos é que se passa alguma coisa connosco de menos extraordinário, então se calhar temos que fazer uma avaliação do ambiente, o ambiente em que estamos inseridos. Agora, porque é que isto veio mudar para mim a hipnoterapia? Bom, quando eu estudei hipnoterapia com um grande professor português que eu respeito imenso, eu foquei-me, ou pelo menos gostei particularmente da hipnoterapia desenvolvida por Erickson, e que era talvez aquela mais interessante, em que nós usávamos os processos mentais do próprio paciente para criarmos metáforas e para chegarmos a ele. E, portanto, existia também aqui a hipnose conversacional, em que nós não temos que colocar o paciente em transe para entrarmos no seu subconsciente com alguns chips, digamos, com alguma programação nova. E, portanto, o Erickson, para mim, eu já o tinha estudado quando fiz a pós-graduação em coaching, porque escolhi fazer um trabalho sobre hipnose, e foi aí que me apaixonei pela hipnose, no curso de coaching, e, portanto, eu já trazia essa paixão em relação ao Erickson. Ora, passa-se aqui uma coisa muito interessante, que é, eu vou para o curso de hipnoterapia e eu descubro que existe um manual de terapia ericksoniana,
que foi um manual feito por uma psiquiatra e hipnoterapeuta brasileira chamada Sofia Bauer, que eu comecei a seguir no Instagram. A Sofia Bauer é mais velha do que eu, tem uma carreira absolutamente inacreditável. Portanto, ela tem 40 anos, se eu não estou em erro, de prática clínica enquanto psiquiatra, é hipnoterapeuta, lançou imensos livros sobre a hipnoterapia dita clássica e sobre a hipnoterapia de Erickson, que já não era tão clássica quanto isso, já era o passo à frente. E de repente a Sofia Bauer começa a aderir aqui à epigenética, ao novo conhecimento digamos, a um estilo de vida, um estilo de terapia diferente. Isto significa o quê? Ela começou a fazer uns webinars online em que basicamente falava sobre Joe Dispenza, sobre os livros dele, sobre o método dele. E que, na opinião dela, portanto é uma opinião que alguns consideram polémica, não faz sentido nós continuarmos na hipnoterapia a ir ao passado, a focarmos no passado, a focarmos no trauma, na dor, no problema, a levantar essa onda, mesmo sendo por uma reprogramação, que não há necessidade. De acordo com o Joe Dispenza, efetivamente existe aqui a ideia de que não é necessário. Eu ainda tenho aqui algumas reservas em relação a isso. Há casos específicos em que ainda vejo necessidade de ir lá, ao passado, mas realmente comecei a questionar-me, porque assim a Sofia Bauer é uma referência, e não é uma referência brasileira, é uma referência mundial, ok? Uma referência internacional absolutamente incontornável na psiquiatria e na hipnoterapia. E portanto ela veio defender, não, vamos acabar com a hipnoterapia clássica, vamos passar para outro paradigma, vamos mudar a forma de trabalhar e a partir de agora, em vez de nós irmos ao passado para criar o presente, nós vamos ao futuro para criar o presente. É uma mudança muito grande, ok? E portanto lá está, é uma mudança de paradigma, mas os estudos mais recentes têm vindo a comprovar que este é um método inovador e portanto há já muitas provas científicas de que isto funciona, é eficaz e é, digamos, mind-blowing, ou seja, isto é uma descoberta absolutamente incrível que vai mudar tudo, ok? Porquê? Porque efetivamente nós às vezes andávamos ali a esmiuçar, não tanto. Quer dizer, a hipnoterapia pode fazer isso, no caso em que há ali uns traumas, uns bloqueios que não são fáceis de contornar. No caso da psicoterapia, de acordo até com a minha experiência enquanto paciente, ia dizer cliente, mas paciente, efetivamente também andávamos ali muito tempo de volta do passado, de volta da infância, blá blá blá, e realmente se calhar não é preciso, ou pelo menos não é preciso tanto, porque se houver aqui um foco nas mudanças ambientais necessárias para criarmos um ambiente mais saudável para as nossas células, se nós fizermos projeções com frequência, se nós fizermos visualizações desse futuro que nós queremos co-criar, e se nos focarmos nas emoções positivas que isso nos traz, é como se isto fosse aqui um apagador mágico em relação ao passado. Porquê? Porque nós vamos estar a criar uma nova identidade. E é nisto que eu trabalho agora na hipnoterapia. Portanto, é como eu vos digo, às vezes eu vou sempre ver, ok, criança interior, como é que a pessoa, qual a relação da pessoa com a sua própria criança interior, ver se há ali situações um bocado mais pesadas, faço ali umas reprogramações em que uso visualizações e metáforas para uma reprogramação positiva desses traumas maiores. Mas só nesses casos, só quando há bloqueios muito grandes em determinadas áreas de vida. De resto, isto é fuga para a frente, como se costuma dizer, mas não é uma fuga, é uma cocriação e nós vamos estar ali a criar o futuro, estamos a criar uma vida de sonho, estamos a ser positivos, otimistas e a acreditar nessa nova identidade e não só acreditar. Tem que haver aqui uma capacidade muito grande de nós nos sentirmos como se já fôssemos essa pessoa que queremos ser no futuro. Então nós temos que encarnar esse personagem, nós temos que sentir que já somos essa pessoa.
E digo-vos, eu tenho usado isto nos retiros, eu tenho usado isto nas terapias, lá está, eu misturo o coaching com a hipnose e digo-vos sinceramente, é um novo paradigma, é uma mudança e custa mais vezes que a doutora Sofia Bauer seja confrontada com comentários negativos em que outros profissionais ou até pessoas que não são da área dizem que ela enlouqueceu e que esta mudança é um disparate, porque nós estamos a falar aqui de alguém muito importante, de alguém com muito, muito conhecimento e uma referência incontornável. E então eu iria mais no sentido de lhe dar força, ainda que eu não seja ninguém, mas vou pôr aqui um tag nela. Curiosamente, ela também abriu um estúdio de yoga, lá está, para esta mudança de estilo de vida, mudança ambiental dos pacientes dela. O estúdio de yoga é com a filha e, portanto, tem muito a ver aqui com o yoga restaurativo, yoga somático, muito mais nessa perspectiva. E não deixa de ser uma coincidência muito grande que eu esteja a trabalhar precisamente nestas áreas. E, portanto, temos as mesmas paixões, não é? Eu não sou psiquiatra, isso não sou, mas sou hipnoterapeuta, sou professora de yoga restaurativo e sou apaixonada pela epigenética. Então, muito obrigada, doutora Sofia Bauer, por esta mudança de paradigma. Eu acho que realmente as coisas estão a mudar e às vezes temos que ter a mente flexível e aberta. Relativamente aos meus futuros clientes, a única coisa que eu peço é que tenham esta mente aberta e que confiem, porque o mais importante às vezes não é aquilo que pensamos sobre as coisas, são os resultados que nós obtemos com essas técnicas, com essas terapias. Eu gosto de estar atualizada, eu leio muito, eu faço muitos cursos, muitos webinars e muito honestamente, às vezes as coisas mudam. E às vezes é importante que as coisas mudem. Então mantenham a mente aberta. Muito obrigada mais uma vez por me terem ouvido e por estarem desse lado. O número de subscritores do meu canal tem vindo a crescer e eu fico verdadeiramente grata. Então, até já, espero que tenham gostado deste episódio.